Ciclo só de testosterona, meu amiguinho. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, que nós vamos falar sobre a utilização de só testosterona. E eu já vou começar aqui falando para as meninas, porque eu recebo dúvidas de alunas da consultoria querendo usar, às vezes, Deposteron, Durateston. Pessoal, mulher usar testosterona não é usual, os efeitos colaterais são muito altos para o custo-benefício da operação, que é o que, normalmente? Querer ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Lógico, se a mulher querer fazer algum tratamento com testosterona por algum objetivo de transição, aí é uma coisa. Agora, para a questão de ganho de massa muscular, normalmente o que a mulher espera? Ela ter um valor anabólico mais alto e um valor androgênico mais baixo. E o valor androgênico, ou seja, o efeito masculinizador da testosterona, é alto pelo anabolismo que ela vai promover. Então, normalmente a mulher usa outros tipos de droga que eu já expliquei aqui no canal. Lembra de procurar lendo o Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida. Logicamente, uma reposição de testosterona para a mulher, dependendo do caso, pode ser bem-vindo, ok? No caso do homem, logicamente isso não é uma ultraciência, tá? Porque a gente não tem 500 milhões de estudos falando sobre o uso da testosterona para fins estéticos, o uso da oxandrolona para fins estéticos, né? E isso é uma coisa que a gente vai lendo os artigos, vendo a prática, então é um pouco disso que é esse vídeo. E quando a gente vai observar, né, o ciclo só de testosterona, para a maior parte das pessoas, dos profissionais, de quem realmente entende, é a melhor opção. Porque os outros esteroides, quando você não tem a testosterona, eles vão abaixar a sua própria testosterona. Então eu vou fazer, por exemplo, um ciclo só de oxandrolona, só de dianabol, só de hemogenin. A testosterona do homem, ela vai cair. E aí ele vai ter sintomas como, por exemplo, o mais comum, né? O que mais vai incomodar é a queda de libido. Porque o resto, meio que o outro esteroide consegue ainda fazer o papel. Pô, a força. Não, mas o esteroide vai dar força. Ah, mas o ganho de massa muscular, a recuperação, até mesmo o humor ali, ok. A disposição fica boa. Agora, quando você fala da libido, o cara se ferra. Logicamente não no começo, né? Tomei um oxandrolona uma semana e depois já caiu. Não, normalmente demora um pouquinho mais, não é, meu amiguinho canino? Vem aqui. Só que o que acontece? Então, se for para optar por uma droga só, é melhor que seja só a testosterona. Só que aí a gente tem a testosterona oral, ok? Que ela não é muito legal, porque ela é metilada, ela tem um metabolismo hepático. Então, você vai ter dano hepático quando você pode ter testosterona sem dano hepático. Como, por exemplo, o gel de testosterona, mas que os níveis não conseguem subir muito, a menos que você jogue uma quantidade muito grande. E o gel de testosterona, quando você jogar uma quantidade muito grande, você tem que passar mais de uma vez por dia. Seria pelo menos o ideal para não ter um picão muito alto. Imagina ter um picão de testosterona pela manhã e aí chegando no final da tarde está muito baixinho. Então às vezes divide isso em dois. Isso eu estou falando quando vai usar uma dose suprafisiológica, tá? A TRT não tem essa necessidade. Inclusive na TRT tem essa recomendação, já que a testosterona pela manhã é maior, etc. Enfim, bom. Então o que sobra pra gente, né? A testosterona injetável. E aí nós temos de meia-vida curta e de meia-vida longa. E a gente fazendo essa comparação das duas, sabemos que os resultados são os mesmos. Falei sobre isso no meu curso de esteroides, que o link está aqui na descrição. Testosterona é testosterona. O cipionato, o propionato, o enantato, o isocaproato, qualquer um deles vai dar no mesmo. O que vai mudar é como você vai administrar. Então, por exemplo, o cipionato você vai tomar 1, 2 vezes por semana, dependendo da dosagem que você vai usar. O propionato provavelmente vai ser dia sim, dia não. O fenilpropionato seria 1 sim, 2 não. Então, quer dizer, o que fica mais interessante? Normalmente, tá, pessoal, para fins estéticos, né, para grande performance, o pessoal opta pelo cipionato, pelo enantato, até porque é mais fácil achar, né, de 1 a 2 vezes por semana. Ah, Leandro, mas e a Nebido, por exemplo, que eu vou aplicar a cada 3 meses? Então, mas para fim estético, a Nebido ela pode ter uma meia-vida tão longa e você teria que jogar uma quantidade tão gigante que aí você teria um picão muito grande de testosterona, depois uma baixa muito grande. Então acaba que não é muito interessante. Ela serviria mais para reposição hormonal e mesmo assim, particularmente, eu tô falando de mim, lógico, né? Eu particularmente não gosto, né? Acho que o pico dela é muito alto, assim, eu prefiro uma coisa mais frequente para ficar um pouco mais estável. Mas ok, tem gente que se dá muito bem, tá tudo certinho. Então, só testosterona para homem é ótimo. Vamos falar de dosagens? O que a gente vê os médicos prescrevendo? Normalmente, o homem produz aproximadamente entre 35 a 70 miligramas de testosterona pura por semana. E olha que eu falei pura. Porque quando você pega o cipionato de testosterona, que é o Deposteron, ele não é testosterona pura. Ele é cipionato de testosterona. O cipionato existe.
E se existe, tem um peso molecular. Então, a cada 100 miligramas que você pega do cipionato de testosterona, você vai ter aproximadamente um peso molecular de 30% do cipionato. Então, você vai ter ali 70 miligramas de testosterona purinha e 30 miligramas de cipionato. E essa molécula é colocada para que você consiga ter conforto nas aplicações, não ter que aplicar 3 vezes por dia. Então você aplica, por exemplo, 1 vez, 2 vezes na semana, dependendo da dosagem que você usa. Aqui é importante falar, tá? Quanto mais a dosagem, normalmente mais frequência. Então se eu vou usar, por exemplo, uma dose de TRT, que aí vão ser quanto? Se o homem produz entre 35 a 70 miligramas, a gente vai entender que uma dose de TRT com deposteron é mais ou menos, né, 100 miligramas por semana. 30 miligramas é cipionato, 70 é testo, né? Se você vai fazer uma reposição, você busca um quadrante mais alto. Logicamente, isso depende de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que não pode, tem gente que vai usar menos mesmo. Às vezes vai usar 100 miligramas a cada 10 dias, alguma coisa nesse sentido. De qualquer forma, algo próximo disso e, beleza. Só que se a pessoa vai tomar 500 miligramas, se ela for tomar 500 de uma vez, pode dar um pico e um vale meio estranho. A pessoa pode se sentir desconfortável, muito agitada nos primeiros dias, né, mais desanimada próximo da aplicação. Então, normalmente divide em 2, 250 e 250, né, a cada 3, 4 dias. Bom, essa dosagem de 100 miligramas então de cipionato, ou da própria Durateston, ou do próprio enantato, que aqui a gente vai colocar todos eles na mesma categoria, porque a diferença é pequena, vai entrar como uma TRT. Eu vou ter colaterais com TRT, algumas pessoas têm, mas normalmente são coisas extremamente suaves, porque é uma dose de reposição mesmo, né? Só teria que observar o quanto que o seu organismo consegue reter daquilo, porque a gente sabe que, por exemplo, tem gente que toma 100 miligramas e bate 900 de texto. Eu já vi aluno da consultoria, exame, né? Bater 900 de texto com 100 miligramas por semana, sendo que o limite seria ali por volta, né, de 500 a 800. E eu já vi gente também tomando 100 miligramas e batendo 650. Então, quer dizer, considerando o mesmo dia que a pessoa aplicou e depois tirou o exame para dar no pico ou no vale. Então, o nosso corpo, né, o corpo de todo mundo que está aqui, excreta testosterona de jeitos diferentes. Tem gente que excreta mais, tem gente que excreta menos. Por isso que tem que fazer um acompanhamento para descobrir a dose da TRT. Bom, a TRT, ela promove algum tipo de resultado estético? E a resposta é sim. Porque imagina só que você tem, sei lá, 500 de texto, e aí você faz uma TRT para ficar com 800. Esses 300 fazem diferença. O grande lance é que quem toma muito hormônio vai falar, não, isso daí é irrelevante, 100 mg na semana. Sim, porque o cara toma muito mais. Mas existe uma diferença. É pequena, é verdade, mas existe. Uma outra vantagem seria, você vai fazer um cutting, por exemplo. Você ficou estressado, você não dormiu bem, a sua testo cairia. Nesse caso, ela não vai cair, certo? Por quê? Porque é induzida a partir do fármaco. Induzida não, ela é, né, o fármaco. Então você tem uma vantagem aí também. Mas, normalmente para fins estéticos, os homens costumam usar doses a partir de 200 miligramas por semana, que já é suprafisiológica, que já faz mal para a sua saúde e que em longo prazo vai fazer mal para o seu coração. Eu não estou fazendo super sensacionalismo, tá? Tudo isso que eu falei aqui é pontualmente verdade, por isso você precisa de acompanhamento médico. Quando você pensa em 200 miligramas por semana, tem vários médicos que prescrevem isso por muito tempo. Por exemplo, 3, 6 meses, 1 ano, enfim, um tempo grande mesmo. Porque como o colateral existe, mas não é alto, tem gente que tolera isso por muito tempo. E a pessoa fica ali melhorando com uma dose menor. O que eu particularmente acho mais inteligente do que vir dar uma porrada e ficar muito tempo sem a testosterona. Mas, cada caso é um caso. Doses de 300 a 400 miligramas, você começa a ter um efeito estético bem bom, né? Obviamente mais colaterais, mas ainda assim é uma dose razoavelmente segura para a maior parte das pessoas. Normalmente esse tipo de dose é usado por menos tempo, né? 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim. 500 miligramas a gente ainda pode considerar aqui nessa mesma análise, né? Então vamos colocar entre 300 a 500 miligramas por semana, é esse uso de até 12 semanas, com bons efeitos colaterais, mas ainda assim que com o acompanhamento médico ali vai ser algo razoavelmente tranquilo para a sua saúde. Doses acima de 500 miligramas, de 500 a 750, de 750 a 1000 miligramas, começa a entrar num âmbito bem profissional. Então são atletas de categorias pesadas, né, de fisiculturismo, que costumam usar essas dosagens. Usuários que não vão competir, normalmente não faz muito sentido passar de 500, 600 miligramas por semana. Porque se precisar passar disso, é mais interessante adicionar uma segunda droga e reduzir a testosterona, entende? Porque aí a testosterona ela tem alguns colaterais que são característicos dela. Por exemplo, a aromatização.
a conversão para estradiol, para estrogênio, para hormônio feminino. Então por que eu vou jogar texto tão alta para ela virar um monte de hormônio feminino e eu tenho um monte de colateral? Então eu trabalho com uma dose menor e coloco um pouquinho de oxandrolona. Beleza, porque a oxandrolona normalmente cabe muito bem com o uso da testosterona, porque a barreira do pessoal é se furar. Tô tomando injeção, se tiver que tomar mais um oral, beleza. Agora, o duro é o cara que não quer tomar injeção, né? Aí ele vai buscar ciclo só de oxandrolona, etc. Que tem vídeo aqui no canal, já já a gente fala sobre isso. Então, normalmente, se vai passar muito de 500, 600 miligramas, não se passa e coloca-se uma outra droga, certo? Não acho que a testosterona é inofensiva só porque o seu corpo produz, porque ele não produz a quantidade que você vai jogar. Leandrão, mas eu tenho medo de injeção, não curto essa parada. Que tal um ciclo só de oxandrolona, como você comentou? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que eu falo de ciclo só de oxandrolona, que até dá para fazer, mas tem aí uns percalços, né? Dê uma conferidinha nesse vídeo.